Glória a Deus. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O assunto que nós vamos estudar é comunhão. E comunhão, nós podemos dizer que é tudo para nós. Porque quando nós falamos de comunhão, nós estamos falando de comunhão com o Senhor. Comunhão é a nossa salvação, comunhão, o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso lugar seguro. Você não pode pensar em estar vivendo na obra de Deus sem comunhão com o Senhor. O pastor, quando começou aqui a reunião, a primeira coisa que ele fez foi nos convidar para nos colocarmos de joelhos. Ele clamou pelo sangue de Jesus, clamando por comunhão. Você não pode pensar num culto sem comunhão com o Senhor. Você não pode pensar na vida de um servo de Deus sem comunhão com o Senhor. Inclusive, quando nós falamos de clamor pelo sangue de Jesus, o clamor pelo sangue de Jesus é um clamor por comunhão. A palavra de Deus diz assim: o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Então a palavra do Senhor diz lá em 1 João, ela nos ensina na primeira epístola, em 1 João, diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja, os irmãos, que coisa interessante, que aí está colocando comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. Isso é o quê? A comunhão nos faz também corpo de Cristo. Porque se você tem comunhão com o Senhor e o seu irmão tem comunhão com o Senhor, se você está andando na luz e o seu irmão está andando na luz, você está debaixo de um governo. Que é o governo de quem? É o governo do Espírito. Quando nós falamos de comunhão com o Senhor, assim, eu tenho comunhão com o Senhor está presente aqui entre nós. Isso é o que nós buscamos. Se a igreja se reúne, o que é maravilhoso é saber, o Senhor está aqui. Eu posso sentir a presença do Senhor, o Senhor pode falar comigo, o Senhor pode salvar. O Senhor está operando tudo em todos. Através de quem? Do Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo revela Jesus. O Senhor Jesus disse: olha, eu vou para o Pai. É necessário que eu vá. Porque quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai falar dele. O Espírito Santo não fala dele. Mas ele vai falar de mim. A função do Espírito Santo, por isso que muitas vezes, até de forma errônea, as pessoas esquecem que o Espírito Santo é parte da Trindade. É Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus subiu para o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo. Disse: olha, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Todas as coisas o quê? Que Jesus ensinou. Porque o Espírito Santo revela Jesus, mas o Espírito Santo nos faz também corpo de Cristo. Igreja sujeita ao cabeça, que é Cristo. Então, a igreja primitiva, ela teve essa experiência que nós vivemos hoje. Uma experiência com o Senhor. Próximo. Então, veja, os irmãos, essa foi a grande herança da igreja primitiva. A grande herança da igreja foi a comunhão com o Senhor Jesus. Essa é, na verdade, a maior herança da igreja após a morte do Senhor Jesus. Se nós tivéssemos só um evangelho que fosse até a sepultura de Jesus, você tinha até uma bela história, porque a história de Jesus é uma história muito bonita, mas evangelho para nós não é história. Evangelho para nós é ele vive, ele venceu a morte. É isso que é o evangelho, é aquilo que nós pregamos. Olha, você precisa de ter uma experiência com o Senhor. O que é uma experiência com o Senhor?
você precisa de ter um encontro com o Senhor Jesus, que foi a experiência que os nossos irmãos viveram no passado. Então a maior herança da igreja foi descobrir que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diz a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos 2:42. Então veja aqui, os irmãos, a igreja ela fazia o quê? Ela perseverava na doutrina, mas ela perseverava também na doutrina e na comunhão. Porque a comunhão para os servos lá na igreja primitiva não foi a comunhão de um dia, a comunhão de um momento, mas a comunhão que a luta da igreja como corpo era perseverar na comunhão, permanecer na comunhão. E quando nós falamos, irmãos, em permanecer na comunhão, eles perseveravam na doutrina e perseveravam na comunhão. E nós vamos ver que a doutrina que eles perseveravam nela, ela vinha também da comunhão. Você não pode falar em doutrina sem comunhão. Então você vê o apóstolo Paulo dizer bem assim: porque o que eu vos ensinei, eu aprendi porque o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei. Então quando nós falamos de doutrina hoje, a doutrina para nós é o mesmo aprendizado da igreja primitiva. Nós não estamos aprendendo de Gamaliel. Não é o que eu aprendi de Gamaliel que Paulo estava falando. Não é o que eu aprendi na internet. Não é o que eu aprendi nos livros. Não é o evangelho que nós estamos vivendo. Mas a doutrina também é fruto dessa comunhão. Porque o evangelho que eu preguei, diz o apóstolo Paulo, ele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas o evangelho que eu vos anunciei, eu aprendi do Senhor, eu recebi por revelação. O que nós estamos vivendo hoje? A obra que nós vivemos hoje, ela depende de quem? Onde é que nós estamos aprendendo a obra? Nós aprendemos na comunhão com o Senhor. E essa comunhão, ela vem do corpo. Não é um homem, não é um ensino de alguém, mas das revelações que vêm daquilo que o Espírito Santo está operando, porque o Espírito Santo está revelando Jesus, está nos fazendo conhecer a mente de Cristo, de pensamentos que são maravilhosos, mas que, como diz o salmista, mas o que são os meus pensamentos? Não são os nossos pensamentos, mas maravilhosos são os teus pensamentos. E a igreja hoje, ela valoriza isso. Nós vivemos é uma dependência total do Senhor. Porque se não tiver comunhão, não tem a doutrina, não tem a revelação e não tem o conhecimento da mente de Cristo. E o Senhor deixa de ser o cabeça da igreja. Não é Ele o cabeça. Mas na comunhão, o Espírito Santo revela Jesus. E a vontade do Senhor prevalece na nossa vida individualmente, mas na nossa vida como igreja. Então a igreja primitiva, ela vive esse conhecimento. Era a igreja que aprendeu que no partir do pão, você conhece Jesus. No partir do pão nós temos comunhão com Ele. E a nossa luta hoje é perseverarmos nisso. Era a luta da igreja primitiva. É não nos desviarmos para outra coisa, mas para permanecermos naquilo que nós aprendemos desde o começo, que Jesus é tudo e nós não somos nada. Ele nos fez corpo, Ele nos chamou para ser corpo, mas o que dá vida ao corpo é o sangue, é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, e quando você fala dessa noite em que Ele foi traído, como diz o apóstolo Paulo, podemos dizer mais, né? Na noite que Ele foi traído, na noite em que o outro o negou, na noite em que todos o abandonaram, na noite em que Ele ficou só, mas Ele revelou ali o seu amor. Porque o texto ali está dizendo, não tem ninguém bom, não tem ninguém justo, me abandonaram,
me deixaram. E esses somos nós, irmãos. É a nossa fraqueza, é a nossa limitação. Era um Pedro. Mas se Pedro mais tarde foi alguma coisa na igreja, se ele se tornou uma coluna da igreja, não era por aquilo que ele era, mas era por aquilo que Deus estava operando na vida dele, o Espírito Santo estava operando na vida dele. E como é que Pedro descobriu isso? Na comunhão com o Senhor. Quando chegou a notícia, olha, Jesus ressuscitou, o que Pedro fez? Pedro tinha negado o Senhor. Ele saiu correndo. Eu preciso de encontrar com ele. Ele está vivo. Ele está vivo. A grande notícia para Pedro, oh, miserável, você que negou Jesus, tem uma notícia para você, ele está vivo. Eu preciso de encontrar com ele. Eu preciso de ver Jesus, eu preciso de ouvir Jesus. Tem lugar para mim na obra? Eu acho que fosse eu e você dizer, vai embora, Pedro, está aqui? Não. Mas o amor do Senhor, quando o Senhor se apresenta a Pedro, diz, Pedro, nós precisamos de ter uma conversa. É isso que o Senhor está fazendo conosco. Pastores que estão aqui, diáconos que estão aqui. E foi lá conversar com Pedro para mexer na ferida de Pedro. Pedro, tu me amas. Você negou 3 vezes, responde para mim 3 vezes, tu me amas. Você sentiu, Pedro, o miserável que você é. Pedro, só tem uma solução para você. O meu amor que pode te restaurar. Irmãos, nós vivemos dessa dependência do Senhor todo dia. Pedro deixou de ser aquele camarada que pensava, não, Senhor, olha, de maneira alguma você não vai morrer não, porque eu vou te defender, eu vou tirar a espada, eu vou cortar a orelha, eu vou não sei. Não, Pedro agora entendeu aquilo que nós temos entendido na obra. Nós não somos nada. Nós somos frutos do amor de um Deus que simplesmente nos amou, nos escolheu, nos perdoou, e quando nós chegamos como Pedro, Senhor, eu nada sou, mas a nossa luta hoje é para perseverarmos nesse entendimento. O que é ministério para nós? O Senhor nos chamou porque viu em nós um grande homem, um homem extraordinário, e precisava da nossa sabedoria, da nossa cultura, ou da nossa espada para cortar a orelha de alguém, ou para defender Jesus. Não, nós entendemos hoje o que é corpo. Olha, Pedro, quando você for mais velho, outro te cingirá. E ele vai te levar por lugares que você não ia querer andar. Não é isso o ministério para nós hoje? Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o Espírito Santo revelando Jesus, revelando a vontade de Jesus e conduzindo a nossa vida em todos os aspectos. E até no aspecto doutrinário, né? Vejam a questão de Pedro. Pedro iria, os irmãos acham que Pedro, se não fosse evangelho como corpo, igreja como corpo, o Espírito Santo dirigindo, Pedro iria à casa de Cornélio? Se tinha um sujeito que na mentalidade dele era judaizante, era Pedro. Salvação é para o judeu. E Jesus havia morrido, havia ressuscitado, havia encontrado com Pedro, e Pedro permanecia nessa teimosia de Pedro, né? De maneira alguma. Mas Pedro tem uma visão. Está orando, jejuando, na dependência do Senhor. Ele tem uma visão. Desce um lençol do céu, animais ali imundos. Pedro mata e come. Não, Senhor, eu não. Que isso? Não, Pedro, não torne imundo o que eu purifiquei. Entendeu, Pedro? Ainda não. Pedro, olha, vão chegar aqui uns homens e eles vão te chamar. E você vai na casa de quem? De Cornélio, centurião romano, gentio. Mas você vai. Isso é ministério, irmãos. É o homem que vive na dependência dessa comunhão. De um Jesus que é dono, de um Jesus que é cabeça, de um Jesus que se revela. E que não é o que eu quero, mas é aquilo que ele tem estabelecido. Você vê essa mesma comunhão quando os irmãos chegam no concílio de Jerusalém. Você vê a mesma coisa. Um chegou com uma ideia, um chegou com outra, um chegou com entendimento, um chegou com outro. Mas quando terminou o concílio, foi bem assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não tem lugar para dissensão no corpo. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala de corpo, quando ele vai falar de corpo, e ali o Espírito Santo, de maneira muito didática, ensina sobre corpo, ele primeiro começa falando de quê? Ele começa falando, olha, eu tenho ouvido que há dissensões entre vós.
tem dissensões. E isso não deve ser assim. E depois ele vai dizer, olha, isso está havendo aí na igreja de Corinto, por quê? Porque há entre vós alguns fracos, alguns doentes, alguns que dormem, porque não estão discernindo o corpo. Não estão entendendo o que é corpo. E quando ele fala de corpo, ele vai falar de corpo porque ele vai dizer, porque é necessário ter comunhão com o Senhor. E ele fala de corpo, e quando ele fala de corpo, ele fala, por quê? Porque o corpo é corpo vivo. Porque o Senhor Jesus, ele diz, as coisas não devem ter dissensão. Na obra de Deus não tem dissensão, porque o governo é um. O governo é governo do Senhor. Então não tem lugar para dissensão, não tem lugar para essas divergências no corpo, na igreja fiel, não tem. Ele diz assim, por quê? Ele diz assim, há dissensões entre vós, eu tenho ouvido isso. Ele diz assim, mas por quê? Por que que não deve haver? Ele diz assim, porque o que eu aprendi, eu vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, que é o corpo, e ele partiu e entregou e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Era um pão partido, o Senhor partiu e disse, toma aqui um pedaço, um pedaço, um pedaço. O pão está partido por vós. Ele disse assim, mas esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E depois que Paulo fala disso, ele vai falar de quê? Qual é o assunto seguinte? Qual é o assunto seguinte? Dons espirituais. Ele trata da dissensão que não deveria haver, ele trata do que é corpo, o que é a igreja de Deus, a obra que o Espírito Santo está realizando na comunhão, e depois ele vai falar de dons espirituais. E dons espirituais é o quê? É corpo vivo. É um corpo que vê, é um corpo que fala, é um corpo que sente, é um corpo que ouve. O que é isso para nós? É a igreja, é o corpo que nós estamos inseridos nele. Mas da onde vem tudo isso? Do sangue que dá vida ao corpo. E aí vem aquilo que é maravilhoso. Mas cada um de vós foi feito parte desse corpo, e que não é um corpo morto, mas é um corpo vivo. E aí tem algo maravilhoso, não tem membro desprezível nesse corpo, que diz a palavra, não tem maior, não tem mais importante, mas nesse corpo todos são úteis. Eu, você, Pedro. Mas úteis por quê? Porque temos vida. Se não tiver vida, não é útil. Somos úteis quando? Quando o Espírito Santo está dando vida a cada um de nós, que somos parte desse corpo. Aí você é útil, você é bênção no corpo. E nós temos esse entendimento, por quê? Porque não somos nós, mas o Espírito Santo que dá vida ao corpo. Nessa posição, nós podemos ser uma bênção na igreja, nas mãos do Senhor. Quando nós falamos de corpo, às vezes você vê assim, mas quem sou eu? Eu não tenho função. Não, cada um de nós tem. Quando vos ajuntais, cada um, diz a palavra, cada um tem. Um tem salmo, um tem doutrina, um tem visão, um tem revelação. Não tem lugar na igreja, nós não vamos para a igreja confiado no grande homem, no pastor, no homem extraordinário. Não, nós sabemos o que é corpo, e nós sabemos que quem opera é o Espírito Santo. E a responsabilidade é de cada um. Certa vez um irmão ligou para um outro e falou bem assim, que dificuldade o culto hoje? Louvor ruim, mensagem ruim. E o interlocutor ali na conversa falou o seguinte, você contribuiu com o culto de hoje com o quê? Como assim? Não, qual o dom que você levou para o culto? Eu disse, não levei dom nenhum não. Qual o momento que você tirou no dia de hoje para orar pelo culto? Não, eu não tirei não. Ele disse, mas então a dificuldade do culto hoje foi você mesmo. E às vezes nós não pensamos assim. A gente acha que a bênção é o pastor, mas a bênção é aquilo que o Espírito Santo vai fazer na vida da igreja. E a bênção pode ser você nesse culto. Eu já vi durante o culto às vezes que não está indo como nós queríamos que fosse, mas já vi uma criança se levantar no culto para fazer uma oração e o Senhor quebrantar a igreja. Uma irmã cheia do Espírito Santo levanta para glorificar o Senhor e o Senhor está operando cura, libertação, salvação, através de uma oração. De pessoas que estão discernindo o que é corpo, estão entendendo o que é corpo, estão discernindo, não estão fracos, não estão doentes, não estão dormindo, por quê? Porque o Espírito Santo está dando vida, o Espírito Santo está operando. A igreja primitiva, ela descobriu essa comunhão,
E o que o homem nessa comunhão, o que o Espírito Santo pode fazer na vida de um povo? Comunhão, que no grego significa koinonia, que nos fala desse convívio. É crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, nessa comunhão maravilhosa. Ele é nosso mestre, não porque nós demos um título a ele de mestre, não. Ele é nosso mestre porque todos os dias nós estamos aprendendo com ele. Comunhão é viver na dependência do Senhor. O clamor pelo sangue é o clamor por esta vida, vida em mim e vida no corpo. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Clamor, irmãos, muitas pessoas dizem assim, o que é clamor? Clamor não é uma palavra mágica, o sangue de Jesus tem poder. Não é isso. O clamor é dependência. É clamor por comunhão. É clamor por vida. É clamor para a comunhão com o Senhor. Para que nada nos separe do amor que é em Cristo Jesus, mas para permanecermos com Ele. Se o pecado vem, se ele entrou, o servo de Deus ele tem um recurso maravilhoso. Ele clama na sua necessidade, ele clama pela vida que há no sangue. E o Espírito Santo, ele vem e dá vida. Porque o Senhor diz assim, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O que tinha no cálice? O vinho, que fala do Espírito Santo, mas nos fala da atuação do sangue de Jesus. Porque quando ele derramou do seu sangue, ele derramou da sua vida, do seu espírito. Por isso que ele diz, eu vim para que tenhais vida. A vida que está no sangue, diz a palavra, a vida está no sangue, diz a palavra. E quando nós clamamos pelo Espírito Santo, nós estamos clamando por aquele que está atuando em nós, para nos dar essa comunhão com o Senhor. Então a igreja, ela vive desse convívio com o Senhor. Quando o Senhor Jesus morreu, eles se entristeceram. Se entristeceram por quê? Porque Jesus era tudo. Jesus que fazia os milagres. As palavras maravilhosas, as palavras de vida eternas eram do Senhor. O sermão da montanha era do Senhor. Tudo era do Senhor. Ele morreu. E agora? Bom, agora nós estamos indo lá para Emaús, descendo um caminho num lamento. Ele era varão, ele era profeta, ele era poderoso em obra, mas no partir do pão eles voltaram. Na comunhão, Jesus está vivo. Olha, quando ele nos falava, o nosso coração ardia. É isso que nós precisamos. Nós temos que voltar para onde? Volta para Jerusalém, volta para a revelação. Então a igreja, ela vive dessa dependência do Senhor, dessa comunhão com o Senhor. Próximo. Foi a grande herança da igreja primitiva, foi a grande descoberta. Quando ele descobriu, Jesus está vivo. Então não tem razão da nossa tristeza. Ele está vivo, então ele vai continuar operando. Ele vai continuar falando. Ele vai continuar realizando uma grande obra, como ele estava fazendo, quando nós andávamos com ele no ministério terreno dele. Então, quando eles viram Jesus morrer, eles enxergaram uma realidade. Eles estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a vida eterna que está, aonde diz a palavra? A vida eterna em Cristo Jesus. Romanos nos fala disso, na carta aos Romanos. A vida eterna é em Cristo. Você só tem vida eterna enquanto você está em comunhão com o Senhor. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que tem comunhão com o Senhor. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Cristo. Efésios 2:1. Então, essa bênção, nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas ele nos deu vida. Mas a vida que nós temos é vida em Cristo. Se não tem comunhão, você não tem vida. E juntamente com ele nos ressuscitou. Efésios 2:5-6, que coisa maravilhosa. O dia que Jesus ressuscitou foi o dia da nossa vitória. Se Jesus não tivesse ressuscitado, diz a palavra do Senhor, se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Fé em que você tem? Nós estaríamos vivendo uma religião, uma história. Ele era, ele foi, ele fez. Mas nós estamos falando, ele é. Ele está fazendo, ele está operando, ele está salvando, ele está falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É comunhão com o Senhor. É dependência do Senhor. Por quê?
Porque nós ressuscitamos com Ele no plano eterno de Deus, num Deus que não está sujeito ao nosso tempo. Quando Jesus ressuscitou, Ele viu ali a sua vitória, a minha vitória, porque, diz a palavra, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Foi ali que foi a nossa vitória, porque, como diz o louvor, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A vida de Jesus, essa descoberta, que um dia nós tivemos também. Enquanto você era religioso, você falava num Jesus que era, que fez. Mas o dia que você teve um encontro com Ele, você descobriu esse Jesus vivo. Falamos aqui da experiência de Pedro, veja a experiência de Paulo. A palavra do Senhor diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que argumento poderia convencer Paulo? Quem poderia? Paulo tinha até parentes que se converteram antes dele, diz a palavra. Parente não converteu Paulo, Pedro não teria argumento, João não teria argumento, mas a voz do Senhor, a palavra é viva, ela é eficaz, ela é espada de dois gumes que entra, que penetra no coração do homem, que discerne os pensamentos e as intenções do coração. Quando ele ouviu aquela voz, ele já caiu por terra e já perguntou: quem és? Quem és, Senhor? Naquele momento, ele não tinha entendido nada ainda de evangelho, mas ele já tinha entendido uma coisa: eu tenho um Senhor na minha vida. Eu tenho um Senhor na minha vida. Nossa conversão não foi resultado disso também? Através de uma mensagem, através de um dom espiritual, através de um louvor, através de uma oração na igreja, através de um testemunho que alguém nos deu, nós tivemos um encontro com o Senhor. E nós encontramos que Senhor? O Senhor que fala, o Senhor que se revela, o Senhor que muda o homem, o Senhor que transforma vidas, que transforma corações, e nós passamos a viver daí para frente numa dependência total dessa comunhão com Ele. Próximo. A partir do terceiro dia, a ressurreição, vida na obra redentora. Ressurreição de Jesus, Timóteo 1,10, 2 Timóteo. E que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz e vida e a incorrupção pelo Evangelho. Próximo quadro. Então, para nós agora, é obra na vida redentora. É aquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em outra dimensão. Nós saímos da razão. Nós saímos da dependência do homem. Nós saímos daquilo que o homem religioso vive. Nós não estamos vivendo história, mas nós estamos vivendo da comunhão, da dependência com o Senhor, entendendo essa necessidade nossa. As três primeiras manifestações da revelação do Senhor Jesus e a comunhão. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então a igreja, ela vive essa experiência do Senhor no meio da igreja. Mas onde estiverem 2 ou 3. 2 ou 3, mas sempre o Senhor presente. Vejamos aqui, o próximo. A igreja, quando descobriu a comunhão, primeiramente Maria, a experiência de Maria. Quando ela foi ao túmulo, ela perguntou o quê? Quando ela chegou lá, encontrou o túmulo vazio, o que ela perguntou? Onde o puseram? Isso é mentalidade de quê? De quem está procurando Jesus morto. Porque o morto você põe onde você quer e ele não reclama, não é verdade? Você pode botar um morto de cabeça para baixo, você pode botar um morto em pé, pode botar um morto sentado, você faz o que você quiser com o morto. Mas quando ela descobriu que Jesus estava vivo, ela descobriu que ela tinha um mestre, Rabone. Eu tenho um mestre. E ela descobriu uma outra coisa, que na comunhão com o Senhor, 2 ou 3, ela não estava sozinha, agora era ela e o Senhor. Meu irmão, minha irmã, você pode entrar no seu quarto, fechar a porta e orar, e você não está sozinho. Porque como diz o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A comunhão é isso, irmãos. Nunca mais seremos um, no mínimo 2, eu e o meu Senhor. Aquele que não nos deixa, aquele que não nos abandona. Comunhão é isso, é comunhão com Ele. Nunca mais eu só,
mas eu e o meu Senhor presente na minha vida. E Ele é meu mestre, e Ele tem uma palavra. Maria, vá e anuncie a eles. Anuncie o quê? Irmãos, o evangelho que a igreja primitiva saiu para pregar, o evangelho que Maria primeiro anunciou, e o evangelho que nós estamos anunciando é esse. Olha, eu tenho uma notícia, e a notícia é: o meu Senhor vive, o meu Redentor vive. É o que nós estamos pregando para as pessoas. Você precisa de conhecer Jesus. Não é uma religião, mas você precisa de ter um encontro com o Salvador. Você precisa de ouvir a voz dele. 2 discípulos no caminho de Emaús, olhos vendados, tristes. Religião é assim, contando história, uma história bonita. Ele era profeta, ele era, mas no partir do pão agora não eram mais 2, mas eram 3, porque Jesus estava presente, e Jesus agora era o companheiro. Ele estava conosco, nosso coração ardia quando ele nos falava. Os 11 discípulos amedrontados, portas trancadas, fechadas, e ele cheio de medo, cheio de pavor, mas Jesus se colocou no meio e disse: paz seja convosco. A presença do Senhor tira o medo, tira a insegurança, porque a igreja entendeu uma coisa: olha, se Ele ressuscitou, nós não temos de ter medo. Temer o quê? Temer o Império Romano, temer os líderes religiosos que podem nos matar, mas nós temos vida. Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Se Ele ressuscitou, nossa fé não é vã, porque nós vamos vencer com Ele. Foi a experiência da igreja primitiva, a herança dela era essa: Jesus está vivo, eu posso estar com Ele, eu posso ter comunhão com Ele, Ele é a minha vitória, Ele é a minha porção, Ele é a minha bênção, Ele é tudo para nós. Próximo. Diga a eles que eu estou vivo, não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, Ele ressuscitou, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que Ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como Ele vos disse. Marcos 16, 6 e 7. Irmãos, o Senhor não vai atrás não, o Senhor vai na frente. Diga que eu vou adiante, mas eu quero ter um encontro com eles. É a nossa vida, é a vida do apóstolo hoje, é a dependência do Senhor. Próximo. Após Pentecostes veio o domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo que levou a igreja a viver daquela comunhão, daquela dependência. Ele testemunhará a meu respeito. Irmãos, nós estamos encerrando. A igreja, ela vive hoje de uma dependência total dessa comunhão. O ministério, ele vive de uma dependência total da comunhão. E quando você fala de ministério, comunhão, o apóstolo João fala do seguinte: nós temos comunhão uns com os outros. Quando você fala de ministério, nós falamos também de comunhão. Como é que veio o ministério? O ministério foi recebido por imposição de mãos do presbitério. O ministério está ligado ao quê? A um corpo. Ele recebeu uma imposição de mãos de quem? Do corpo. Porque ministério para nós também é corpo. Ministério é corpo. Não tem aqui ministério do pastor fulano de tal. Ali é diferente. A obra é corpo. Porque o cabeça é um, o governo é um. Não tem aqui, olha, aqui é desse jeito porque essa área aqui é coordenada por fulano. Aqui é de tal jeito porque é coordenado por fulano. Não, é corpo. Tem um cabeça, tem um governo. E o ministério, ele vive dessa dependência porque ele entende, ele recebeu o ministério por imposição de mãos. E ele recebeu por imposição de mãos, e a palavra do Senhor diz lá em Timóteo o quê? Por imposição de mãos e por profecia. Profecia de quem? Do cabeça, que é Cristo. Quem revelou que ele tem ministério? O Senhor. E o ministério dele está onde? No corpo. O ministério dele está no corpo. E o ministério da obra, ele vive dessa dependência do corpo, porque ele não é o super, não tem maior, mas todos têm a mesma estatura. E todos nós só somos uma bênção, seja ministério, seja a irmã que está à frente de um trabalho, seja qualquer servo da igreja, nós só somos uma bênção se estivermos vivendo dessa dependência do Senhor e da comunhão com o Senhor. De pé, irmãos.